amigos maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadro Compasso, e hoje eu trouxe para vocês um assunto bem interessante para nós abordarmos nesse canal. É um assunto que não envolve diretamente a maçonaria, mas de forma indireta ele faz parte de alguns princípios maçônicos, de alguns aspectos que regem a nossa ritualística, que regem o filosofismo da maçonaria. E qual é esse assunto? Os 7 princípios herméticos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês darem like, curtirem, comentarem e, claro, se inscreverem neste canal. Bom, vamos lá. Eu vou abordar esse assunto bem resumidamente, porque na realidade eu dou um curso sobre esse assunto. Então quem se interessar em fazer o curso completo, em assistir a palestra, é bem acessível financeiramente, e as pessoas que têm assistido, que têm participado dessas palestras, têm gostado bastante em relação à temática dessa palestra. O link para a inscrição das palestras está no nosso descritivo do vídeo aqui, e acredito que muitos de vocês irão participar dessa palestra justamente em virtude do interesse em relação ao tema. Então, quais são os 7 princípios herméticos, né? Os 7 princípios herméticos eles estão no livro de nome Kybalion, que foi editado em 1908 pela Yogi Publication. Era um livro que abordava as linhas de pensamentos de Hermes Trismegisto. Bom, eu não vou entrar muito no relato em relação a Hermes Trismegisto, porque acho que tem uma farta documentação, uma farta quantidade de sites, de vídeos na internet, e que iria tomar um tempo relativamente grande desse nosso vídeo, né? Então eu vou começar a partir direto já na lata para os 7 princípios, né, do hermetismo, e os 7 princípios que estão no Kybalion. Tá? Qual que é o primeiro princípio? É o princípio do mentalismo. O que fala o princípio do mentalismo, gente? O todo é mente e o universo é mental. Ora, ele na realidade, de forma bem sucinta, bem resumida, ele diz que é uma espécie de uma matrix. Tá? Nós somos frutos de uma mentalização que criou todos esses universos, não só o nosso universo, né, no qual nós vivemos, mas os outros universos que muitas vezes a gente não tem nem a percepção que eles existem. Então, em muitos relatos bíblicos, em muitos livros sagrados, sempre há relatos, né, histórias que não é só o nosso universo, que existem outras dimensões, outros universos diferentes dos nossos. Então é como se fosse como nós estivéssemos naquele filme Matrix, aquele filme que aborda, que é uma espécie de um computador, né, que faz a programação da nossa realidade, da realidade na qual nós vivemos. Então é mais ou menos por aí, a grosso modo, muito a grosso modo, esse princípio do mentalismo, porque mesmo quando o Deus criou o universo, criou a nossa vida, né? Ele criou através de uma força, de um princípio, do verbo e da mente dele. Então, na mente do grande arquiteto do universo, de Deus, de Allah, existem muitos outros universos. Por quê? Porque ele é o criador de tudo. Ele é o que imaginou, é da mente dele que partiu tudo de forma infinita. Então, nós nada mais somos do que, a grosso modo, como eu já falei para vocês, vou reforçar novamente, que como se fosse um computador. Um computador, ele tem o hardware, que na realidade somos nós, somos o universo palpável, o universo imaginário, né, o real, e tem o software. O software o que é? Muitas vezes um software é uma sequência de bits, de zeros e de uns. E esse software é que, através da sua mentalização, através das suas linhas de código, é que permitem a existência de programas como o Windows, como o Office, como muitos apps que rodam por aí, por trás do nosso próprio celular, né? Então, de forma bem grosseira e comparativamente, né, é uma questão como se fosse um computador, o princípio do mentalismo. Dito isso, vamos para o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. O que diz o princípio da correspondência? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, quando o grande arquiteto do universo, quando Deus, quando o todo criou
o nosso universo, ele não somente criou só o nosso universo, ele criou vários outros universos, várias outras hierarquias existenciais, né? Então podem existir infinitos universos. E geralmente o que acontece? Tá? Esses universos eles são semelhantes. É como no espiritismo, que quem é espírita vai entender o que eu estou falando. Existem os diversos planos, planos astrais, né? Então existe lá o plano do umbral, existe o plano dos espíritos mais evoluídos e assim por diante. A gente vai progredindo ao longo da nossa existência dentro desses outros infinitos universos. Por quê? Porque quando o todo mentalizou a criação desses universos, ele mentalizou, tá, para que existam vários planos de elevação. Então, o nosso universo ele não é um único universo, ele é um universo que convive com outros em paralelo e outros igualmente semelhantes ao que nós vivemos aqui. É por isso que esse princípio fala que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Bom, agora vamos partir para o terceiro princípio, o da vibração. Esse da vibração já é um pouco mais palpável, já é um pouco mais real. Por quê? Porque a própria física, as próprias ciências conseguem provar eles de forma concreta, de forma existencial, né? Então o que fala esse princípio da vibração? Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Na realidade nada mais são do que os nossos átomos, que as nossas moléculas, que as ondas de radiofrequência, que a internet, coisas que a gente muitas vezes não percebe, que parece que está parado, né? Mas na realidade está em pleno funcionamento. São as ondas de rádio, as ondas magnéticas, a radioatividade, tudo o que existe no universo tem vibração. Por quê? Porque é composta por átomos, átomos são elétrons, são prótons, são neutrinos, tem uma série de categorias de átomos, né, que a ciência já provou que existem e que estão em constante vibração. E não só os átomos, mas as próprias sinais de rádio, né? A própria radioatividade. Às vezes temos a impressão de que estamos parados aqui no nosso planeta, mas o nosso planeta ele está vibrando, ele está girando em torno do seu próprio eixo. A nossa galáxia ela está se movimentando, ela está em um processo vibracional. Então, quando nós falamos, na realidade, desses princípios herméticos, o que nós temos que analisar? Que nós temos que sempre levar três aspectos em consideração, que é o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Sem entendermos isso, a gente não vai conseguir entender a base fundamental, o alicerce desses princípios herméticos. Ora, então isto posto, vamos para o quarto princípio, que também é um princípio universal, né? Aliás, todos aqui são princípios universais, são princípios que regem a vida, que regem a nossa existência como um todo, porque eles partiram de uma entidade criacionista, uma entidade muito superior, que mentalizou tudo isso e ao longo dessa mentalização foram criados essas leis universais, esses princípios que muitas vezes a física, a química, a biologia conseguem provar e ficam até mais imagináveis para nós, né? Ficam até mais palpáveis para que a gente consiga entender esses princípios, mas sempre como gosto de ressaltar para vocês, nós temos que olhar eles não só pelo campo material, mas pelo campo mental e pelo campo espiritual. Então o próximo princípio vai ser o princípio do ritmo. O que o princípio do ritmo nos diz? Ele nos diz que tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem marés, todas as coisas se levantam e caem, a oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação da direita é a mesma da esquerda. O ritmo compensa. Então é como aquele relógio cuco, aquele relógio de pêndulo antigos, né, que muitos dos nossos pais, avós possuíam, né? E que o que ele não mostra? Que tem o pêndulo lá, então o pêndulo ele vai para a esquerda e vai para a direita, mas ele nunca vai mais para a esquerda ou menos para a direita. Ele sempre vai ter uma oscilação constante. Ele tem um grau de movimentação fixo.
Então esse pêndulo, ora ele varia para a esquerda, ora ele varia para a direita. E o que acontece quando o pêndulo está desregulado? O que acontece quando ele não está de acordo? O relógio atrasava ou adiantava. É a mesma coisa com o nosso coração, que ele tem um ritmo. Se o nosso coração estiver muito adiantado, ele vai ter taquicardia. Se estiver muito devagar, ele vai estar fora do ritmo. Então ele tem um ritmo perfeito. E dentro dessa oscilação existem também uma outra lei importante, uma outra lei essencial, que é a lei do equilíbrio, né? Ele nunca pode pender nem mais para um lado, nem mais para o outro. É como as marés. As marés elas vão até determinada distância e recuam até determinada distância. Quando isso não ocorre, no caso de um tsunami ou de qualquer algo parecido, tá? O que acontece? Há uma quebra do ritmo, há uma quebra da oscilação, e isso causa desequilíbrio, isso causa interferência não só na vida material, mas também vamos olhar um pouco para o lado espiritual e para o lado mental de nós, né? Quando nós estamos em desequilíbrio, o que acontece? No aspecto mental, nós acabamos padecendo de doenças como estresse, como burnout, como depressão, como ansiedade, como uma série de outros aspectos que vão influenciar no nosso ritmo mental, e também a mesma coisa com o espiritual. Cada um tem a sua fé, cada um tem o seu dogma, mas tudo isso interfere no nosso corpo material, no nosso corpo mental e no nosso corpo espiritual. Além desse princípio do ritmo, nós temos o da polaridade também, que nos fala a seguinte expressão, tem o seguinte texto que ele nos coloca, né? Que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ora, o princípio da polaridade, na realidade, o que ele nos diz? Tá? Ele nos diz o seguinte, que tudo é duplo. Não existe nada no universo que não tenha uma força em contraposição, que não tenha uma outra força para garantir o equilíbrio. Então, se há luz, vai haver trevas, tá? Porque o que é a luz? O que são as trevas? Na realidade, nada mais é do que a ausência de luz. Tá? E essas trevas, as trevas e a luz, na realidade, elas são a mesma coisa. O que vai diferir é o grau de intensidade, é o grau de luminosidade que essas trevas vão ter, para mais ou para menos. Então, por exemplo, a gente pega aquelas lâmpadas que tem aquele aparelhinho chamado dimmer. A gente consegue regular o grau de intensidade dessa luz, a gente consegue regular o aspecto, a luminosidade de algum ambiente onde a gente vive, né? Da sala, do quarto ou de qualquer outro lugar. Então, por quê? Porque nós conseguimos regular o grau de intensidade da luz. Então, isso vale para a luz, vale para a temperatura, porque a temperatura, na realidade, também é uma diferenciação de graus, é uma variação de graus. A temperatura é uma só, mas o que vai variar vai ser os graus dessa temperatura. Se vai estar mais quente, se vai estar mais frio, é como um ar-condicionado. Mas o que eu falo para vocês, tá? Apesar desses exemplos físicos, desses exemplos materiais, nós temos também que transpor esse princípio da polaridade para o nosso mental e para o nosso espiritual. Então, por exemplo, existe o bem e o mal, existem as energias positivas e negativas, tá? E isso tudo interfere na nossa mente e na nossa ascensão espiritual para lapidar a nossa pedra bruta, para trabalhar o nosso eu interior. Então nós temos sempre que ter alguns pontos de equilíbrio, alguns pontos de reflexão, né, para contrapor os extremos da polaridade, para contrapor os extremos das energias, principalmente da energia negativa e a própria da energia positiva, porque acabam de alguma forma desregulando. É o yin e o yang, tá? É aquela filosofia oriental, né, do yin e do yang, que
tudo é equilíbrio, que a gente tem que viver de forma equilibrada e equilibrar as energias. Porque mesmo a energia, vamos passar para o campo da elétrica, né? A energia positiva e a energia negativa, uma não funciona sem a outra. Então, o que é a eletricidade? Nada mais é do que o equilíbrio no uso dessas energias. Com isso, nós podemos passar já para o sexto princípio. O que nos diz o sexto princípio? É a lei da causa e do efeito. Para toda causa haverá um efeito. Para toda ação haverá uma reação. É uma famosa lei da física, né? Mas também é uma famosa lei da vida. Tá? O que nós fazemos aqui repercute muitas vezes para a eternidade. O que nós fazemos em vida vai repercutir para a eternidade. Já dizia aquele filme do Gladiador, já falava aquele filme onde o general romano lá fez as suas ações e que posteriormente acabou sendo escravizado. Tem toda uma história lá, mas é interessante porque é um princípio hermético, é um princípio que a gente fala da semeadura, né? O que a gente planta, a gente irá semear. Se você vai plantar milho, você vai semear milho. Você não vai você não vai colher tomate. Se você plantar soja, você vai colher soja. Não vai colher morango, não vai colher verdura, não vai colher outro material. Então, com isso, tá? E comparativamente, a gente também pode citar o exemplo do jogo de xadrez. Então, muitas vezes você movimenta um peão, você movimenta uma torre, ele pode ter efeitos não só na próxima jogada, mas ao longo de todo o jogo e permitir até um checkmate para o jogador de xadrez, para quem fez a jogada errada e para quem fez a jogada correta. Por quê? Porque a causa da movimentação daquele peão pode criar um efeito lá na frente, a 3, 4 jogadas posteriores, né? E isso também é no nosso aspecto de vida, é no nosso aspecto espiritual, é na nossa lapidação da pedra bruta. Por quê? Porque quando a gente se propõe a cavar masmorras aos vícios e erguer templos às virtudes, nós vamos ter um efeito sobre essas ações, sobre esses detalhes da nossa vida. Então, para tudo que a gente faz aqui, nós vamos com certeza colher mais para frente o efeito das nossas ações, quer sejam elas positivas, quer sejam elas negativas. E para finalizar esse nosso vídeo, vamos falar do último princípio, que é o princípio do gênero. Tá? Esse é um princípio que a gente tem que olhar muito mais com os olhos mais amplos, os olhos não só do aspecto material, mas do aspecto mental e espiritual. Por quê? Porque o princípio do gênero, ele nos diz que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Por quê? Porque se você não tiver o princípio masculino e o princípio feminino, você não tem a criação. O um é só um, mas quando você tem o masculino e o feminino, você consegue gerar os filhos, a criação desses princípios. E não é só no aspecto biológico que nós temos que refletir em relação a esse princípio, o princípio do gênero. É no aspecto espiritual, é no aspecto mental, porque existe o consciente e o subconsciente, existe a razão e existe a fé, existe o pensamento e existe a atitude. Então, tudo isso vai ser regido pelo quê? Pelos princípios masculino e pelos princípios femininos. E mesmo nós, biologicamente, nós somos seres hormonais. Então, mesmo um homem, uma mulher, vai carregar dentro de si hormônios masculinos, se for o caso de uma mulher, e o homem vai ter hormônios femininos. Quando isso está desregulado, vai acontecer o quê? Vai acontecer que o homem vai começar a adquirir características biológicas mais femininas, como criação de pequenos seios, a ausência de barba, né? E vale o contrário também para as mulheres. Então, tudo na natureza é masculino e feminino. O masculino ele é refletido pela expressão de Deus, é o universo. Enquanto o feminino é a natureza. E a união desses dois, do universo com a natureza, que cria a vida, que cria tudo o que nós conhecemos, não só no aspecto material, né, mas também no aspecto mental e espiritual. E para finalizar essa nossa explanação,
todos esses princípios eles estão conectados, eles interagem entre si, porque um depende do outro e todos dependem de todos, porque o princípio do mentalismo não existe se não houver o princípio do ritmo. E assim por diante, o princípio do gênero não existe se não houver o princípio da polaridade. Todos têm, de alguma forma, uma conectividade. E essa conectividade também tem que ser vista no campo material, no campo mental e no campo espiritual. Porque, de alguma forma ou de outra, nós estamos todos ligados ao todo. E o todo é mente e o universo é mental. É por isso que nós temos essa característica do pensar, do analisar e do crer que algo maior exista dentro desse enorme universo, ou desses vários universos que são infinitos e que são criação do todo, ou para muitos do grande arquiteto do universo, de Deus, de Alá, de Buda, ou de quem quer que a gente venha acreditar em termos de fé e em termos de religiosidade. Era isso que eu tinha para o momento. Desejo a todos um tríplice fraternal abaixo. Não deixe de se inscrever nesse vídeo. E se interessaram por saber mais sobre esse assunto, olhe nos comentários, olhe na descrição do vídeo, que vai ter os links para vocês se inscreverem nas palestras referentes ao Kybalion, ao Hermetismo e a outros assuntos de interesse de quem gosta de maçonaria, de quem gosta de esoterismo ou de quem gosta de filosofia, para melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto indivíduo que lapida sua própria pedra bruta. Um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do irmão Rosaldo.